Atos Podcast, Cavalcante Neto. E aqui Pedro Veras, pessoal, direto da Rede Brasil Coworking aqui. Procura aí Rede Brasil com Z. Aqui nosso estúdio está instalado na Rede Brasil Coworking, onde você encontra a sua solução para endereço fiscal. E hoje nós temos uma alegria enorme de termos aqui para fazer esse episódio, né, Pedro? Padre Ayrton, né, da Fundação Terra. Muito obrigado, Padre, por sua presença. É uma alegria grande, né? Ter o senhor aqui com a gente e a gente poder levar uma mensagem para os nossos seguidores, quem acompanha o nosso canal. Obrigado, viu, Padre? Obrigado, querido povo de Deus. Amigos aqui presentes, nós estamos aqui para servir, na terra para servir. Muito obrigado. Ótimo. Padre Ayrton, para a gente conhecer um pouquinho melhor do Padre Ayrton, né? Para quem ainda não conhece, a gente já sabe que o senhor já é bem conhecido aqui no Nordeste, em Pernambuco, aqui no Ceará, né? Mas como é que o senhor, como foi a sua infância, como o senhor cresceu, onde foi, né? Como é que o Padre Ayrton cresceu, em que meio, em qual circunstância? Eu sou o segundo filho de uma família de seis crianças. Eu nasci na uma cidade que fica às margens do rio Pajeú, que deságua no São Francisco. A cidade se chama São José do Egito, terra de poetas lá. Sim. E pronto, meu pai militar, minha mãe uma moça simples, muito pobrezinha. E aos 5 anos de idade eu fui morar na cidade de meu pai, Sertânia, uma cidade também por um rio temporário chamado Monchotó. E lá eu fiquei até os 16 anos de idade. Depois eu fui para Recife, fiquei lá 10 anos e voltei para ser ordenado padre. Fui ordenado padre aos 26 anos de idade. Aos 28 anos de idade, eu fui morar na Rua do Lixo e fiquei lá durante 16 anos. Depois saí de lá e fui para a zona rural, onde foi criada a Organização Religiosa dos Servos de Deus, o Instituto dos Servos de Deus, e lá eu moro até hoje. Nós queremos revelar o Pai como Cristo nos revelou, segundo as necessidades do tempo. Essa é a nossa espiritualidade, o nosso carisma é o da misericórdia. Eu fui chamado ao sacerdócio numa missão de Frei Damião, lá em Sertânia. Eu era uma criancinha. Eu nasci no dia 29 de dezembro de 1955. Então, eu tenho agora 66 anos e 4 meses e 7 dias. Bem contados, né, Padre? Bem contados. O senhor foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese de Recife, foi isso? Pela Diocese de Pesqueira. Pesqueira. No dia 13 de fevereiro de 1982. E como foi que brotou esse seu chamado ao sacerdócio? Fui na missão de Frei Damião. O senhor o conheceu pessoalmente? Me confessava com ele quando era criança. Eu vi uns 2 milagres que ele realizou. Mas era um homem incrível, né? Sim. Era ainda forte, mas tem muita disposição. E nessa missão, ele foi em missão de evangelização? Foi. Ele fez algum evento? Como é que foi assim, seu encontro com o Frei? No final da missão, ele disse que estava indo e que a gente deixar uma cruzinha, as pessoas levantassem a cruzinha para a bênção. E na cruz, levantaram a cruz, ele pediu que fosse abençoado e disse: se alguém quiser seguir um dia essa vida de anunciar Jesus, então que Deus abençoe. E dentro de mim, então, eu disse, mas eu era um menino briguento. Quantos anos? Eu tinha entre 7 e 9 anos de idade. Aí eu era um menino arengueiro, briguento, chamado nome.
Aí eu tinha vergonha, brigava muito. Então há esperança, né? As mães que estão nos assistindo, há esperança para os filhos, né? Eu só disse mesmo que eu queria ser padre aos 16 anos de idade, porque... Não foi aos 16, foi mais... Eu tinha terminado o curso ginasial, que corresponde ao ensino médio hoje. Depois, ensino médio, não sei como se chama hoje. É ensino médio, é. E depois eu fui fazer o científico, não sei como se chama hoje. É, corresponde ao ensino médio É científico. o período que antecede a faculdade. É. Então, eu quando fui para Recife, era para decidir se a gente ia fazer que curso depois do segundo grau, depois do científico. Aí eu escrevi uma carta para meus pais dizendo que eu gostaria de ser padre. Eles ficaram tristes, menos o meu pai. A minha tia veio falar comigo dizendo que eu não teria pessoas para cuidar de mim, ficaria sozinho, sem família, não é? Ela tinha a ideia de que os pais, quando envelheciam, todos os filhos cuidavam dos pais. Ela pensava assim, né? Sim, sim. Então, pronto. Aí, pronto, meu pai ficou feliz, ele era religioso, ele era de um grupo chamado Vicentino. E eu aprendi com meu pai a fazer os pedidos para os pobres nas ruas e depois entregar os chamados socorridos, as pessoas assistidas. Então, em minha formação ficou o serviço aos pobres e servir ao altar. Então, hoje é o que eu faço. Eu escuto o povo de Deus, eu sirvo ao altar de Deus, ajudo os pobres no que for possível. E quando eu fui a morar na Rua do Lixo, tá? Porque eu tinha 2 anos de padre, fui conhecer a Rua do Lixo na cidade, fui muito tocado. Onde fica? Em qual Rua cidade? do Lixo é a periferia da cidade de Arco Verde. Arco Verde. É o né? limite do Agreste com o Sertão. A quantos quilômetros de Recife, Arco Verde? 256 quilômetros. 256. E é uma cidade de quantos mil habitantes? Hoje ela tem 85 mil. Naquela época, um pouquinho menor. Oh, uns 50. É, né? E aí o senhor... O que levou o senhor aí para a Rua do Lixo? Mas eu fiquei muito impressionado quando eu cheguei lá. Eu vi as pessoas quebrando pedra, brita para as construções, as pessoas catando lixo, vi as pessoas disputando comida, criança, animais lá no lixão da cidade. E fiquei muito impressionado. E depois de algumas visitas, fiz a primeira missa lá, celebrei. E na missa uma criança chorava, gritava muito, e eu estou com fome. Na hora da Eucaristia, da distribuição da Eucaristia, por amor de Deus, eu quero bolacha. E quando tiveram a criança pelos pés, os braços, o irmãozinho ficou chorando também, porque achava que estavam batendo na criança ou prendendo, ou alguma coisa assim, e chorava e dizia solta, solta, e foi um mal-estar. E aí, literalmente, eu resolvi mudar de lugar, ficar no lugar assim, em que eles viviam, literalmente, fisicamente, topograficamente, mas também a minha cabeça começou a mudar quando eu passei a morar com eles. Só para a gente entender um pouco melhor, padre, essa rua era chamada Rua do Lixo porque tinha um lixão lá, era isso? Lixão da cidade. Lixão. E famílias moravam ali próximo para catar o lixo, O era lixo isso? com uma possibilidade de sobrevivência, Sim, sim. porque fugiam da seca Então a pobreza era enorme lá. grande. E aquilo ali tocou o senhor. Muito. Aí eu não tinha como... Onde eu morar? Num lugar assim que era casa de taipa. Ainda hoje eu moro numa casinha de taipa coberta com palha. Mas marcou-me. Por isso eu posso estar em algum lugar, mas eu gosto mesmo de ficar em minha casinha de taipa, porque eu fui marcado por aquele tempo. Então não havia espaço. Uma comadre minha, a gente se chamava por compadre e comadre lá,
a comadre Zefa. Zefa disse, olha, faça a sua casinha aqui na frente, no meu terreiro. Aí a gente cavou um buraco lá, botou água, resto que ela tinha lavado os pratos, porque não existia água, não existia energia. Colocaram lá e a gente fez um barreiro de barro, que eles chamam, um barreiro de conter água e barreiro de fazer barro. Sim. Aí a gente foi buscar umas estacas, matos assim, matos assim, na caatinga, e pronto. Levantamos assim as estacazinhas, as varazinhas, colocamos barro, em cima colocamos papelão, plástico, que a gente pegou no lixo, assim. E pronto, uma caminha de vara, minha casa hoje também é de cama de vara. E o senhor tinha 2 anos de sacerdócio. Tinha 28 anos de idade. Essa sua decisão de morar na Rua do Lixo escandalizou de alguma forma O pessoal da cidade o todo. dentro da igreja ou fora da igreja? Dentro e fora, porque se dizia que eu estava querendo me mostrar, né? Mostrar, querendo ser melhor, eu melhor. Aham. Melhor morando no lixo. O senhor chegou a ser nomeado pároco lá em Arco Verde ou não? O senhor só... Fui mandado ou nomeado para ser o pároco da cidade. Havia 2 paróquias lá, hoje há várias. Uhum. E pronto, o padre tinha saído, aí eu fui morar lá, fui na paróquia. Mas eu passava o dia na Rua do Lixo. Fiquei lá e fizemos... Depois que eu comecei a morar com as pessoas, a gente viu que elas possuíam capacidade umas podiam cozinhar, algumas mulheres cozinhar, os homens havia pedreiros, serventes, havia pessoas que batiam tijolos, havia pessoas mas ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever. Sim. Ninguém sabia. O senhor sentiu que faltava alguém ali para incentivar-los, coordená-los. coordenar, Foi. colocar os talentos ali à disposição. Segundo as possibilidades e as necessidades daquela época, a comunidade foi sendo organizada. Também é um traço nosso. Que maravilha. De Viu? cada um segundo as suas possibilidades, para cada um segundo as suas necessidades. Eu diria que a espiritualidade da terra foi forjada a partir dos pobres lá no meio deles. As coisas depois foram consignadas por escrito, sim, em forma de estatutos, de documentos, mas a vivência aconteceu primeiramente lá. Por isso é que a gente está para começar também uma casa de formação dos servos de Deus na Rua do Lixo, para que eles passem pela mesma experiência pela qual nós passamos há 38 anos. Aí desse trabalho surgiu a Fundação Terra, depois passou a se chamar Fundação Terra dos Servos de Deus, antes era Associação Terra, Fundação Terra e Fundação Terra dos Servos de Deus. Pronto, cuja finalidade é servir aos pobres. O Evangelho existe para servir aos pobres. E assim que nós temos algumas unidades aqui em Maracanaú, na Grande Fortaleza. Nós temos uma unidade sendo formada agora, construída, porque o trabalho já existe, na região do Padre Cícero, no Horto, lá embaixo. Temos trabalhos também no Recife, trabalhos em Campina Grande. Os trabalhos continuam em algumas regiões do país. Sim. E como é que surgiu a ligação do senhor aqui em Fortaleza? Através do Colégio Santa Cecília. Tá. Eles conheceram as irmãs... Nessa época eu conhecia as irmãs damas lá no Recife. Sim. E uma vez por mês as irmãs damas me enviavam para eu ir para uma das casas, uma casa delas, para ajudar na formação dos jovens que estavam se crismando, para fazer palestra aos pais. Aí eu fui conhecer vários lugares onde as irmãs tinham casa, e aqui eu conheci, através da irmã Eulália. Eu conheci ela. Ela era diretora do colégio, hoje é a irmã Patrícia. Pronto. Hoje em dia. E
Irmã Patrícia era bem novinha, né? Bem, estava entrando já. Ela tem o dia, ela puxa o dia. Eu acho que ela é de lá, né? Daquela região de Pernambuco. Então, através de irmã Eulália, no colégio Santa Cecília, eu fiquei lá um tempo e depois o trabalho na Fundação Terra, na Rua do Lixo, foi crescendo, eu tive de deixar e ficar só com os pobres lá. Dava aula na faculdade, em Arco Verde, também deixei. Atendia em consultório, mas também deixei, porque quando eu abri a porta para o próximo cliente, próximo paciente, a sala estava cheia de pessoas pobres, assim, com crianças amamentando, criança correndo e pegando na bolsa das pessoas e brincando e umas coisas assim. Aí eu disse, eu vou deixar esse negócio aqui. E qual é a formação acadêmica do senhor? Eu fiz psicanálise. Ah, então o senhor atendia... Atendi como psicanalista. Como psicanalista. Lá mesmo na Rua do Lixo? Em Arco Verde, no centro da cidade. No centro, né? Que maravilha, padre. Aí eu deixei. O senhor acha que essa sua predileção especial pelo pobre vem muito dessa influência que o senhor recebeu do seu pai, que era vicentino? Grande. Qual era o ramo da família vicentina a qual o seu pai pertencia? Era a Sociedade de São Vicente? Sociedade de São Vicente. Nós somos oriundos de um ramo da família vicentina, que é o Grupo São Vicente de Paulo, fundado por uma filha da Caridade. Inclusive, o grupo fez 50 anos agora, recentemente. Frederico Ozanam foi o que fundou esse grupo lá. Isso. E pronto, aí meu pai ia para pedir as esmolas de São Vicente, batia nas portas com os outros homens da cidade. Meu pai era militar e depois ele procurava as pessoas para entregar, chamados socorridos, conversava, rezava o texto, distribuía a Eucaristia, entregava ajuda. E coisas assim que ficaram marcadas em minha alma. E eu só tinha esse pensamento quando eu crescesse, quando eu me formasse, quando eu me ordenasse, o meu pensamento era esse. E quando o senhor começou, lá no iniciozinho, o senhor tinha assim já tinha esse desejo, não, eu vou construir uma grande obra, o senhor tinha alguma coisa em mente do que viria a ser esse seu ministério, esse seu trabalho? Eu estava numa crise sacerdotal grande. Eu achava que era muito vazia eu morar numa casa grande assim, sabe? Casa paroquial. Lá. Era uma casa grande assim, sabe? Uma mulher que fazia comida, eu comia ali em silêncio. Depois eu ia para o quarto, depois eu saía, alguém batia a porta, eu era uma ajuda, ou era alguém que queria pedir para abençoar uma casa ou abençoar um enfermo, era uma coisa assim. E depois a celebração... E eu achava que a minha vida não correspondia ao que eu conhecia de Cristo Jesus, assim, Jesus pregando, Jesus itinerante, anunciando a boa nova, falando da misericórdia, do reino, da justiça. E para mim não correspondia. Mas eu resistia aí, a Rua do Lixo me chamavam. Mas quando eu vi, fui muito tocado e um dia eu disse, vocês me aceitam a morar aqui? Aceitam. Mas ficavam rindo primeiramente, achando que eu estivesse brincando. O padre não vem morar aqui, como é aqui? Aqui a gente só entra carro do lixo, como é aqui? Um padre da rua grande assim, um padre vistoso, vem morar assim. Mas eu fui morar, fiquei lá. E já são quantos anos? E assim se passaram de sacerdócio 40 anos. 40 anos. De Rua do Lixo, 38 anos. Qual é hoje, quando o senhor olha a realidade hoje da Rua do Lixo, comparada àquele tempo quando o senhor começou? Diferente, muito diferente. O que é que o senhor percebe? Muito diferente. Olha, as criancinhas que eu conheci no lixo já têm filhos. Já têm filhos. Algumas pessoas, algumas criancinhas filhas daquelas crianças, ou as criancinhas mesmas, algumas delas trabalham na Rua do Lixo, elas trabalham na Rua do Lixo lá como motorista, como nutricionista, como agora técnico, os filhos das crianças, técnico em TI,
em programação de computadores, os trabalhos que temos na Rua do Lixo, na área de educação, saúde, na área social. Então assim, quando me perguntam o que eu penso, o que eu acho do trabalho realizado, eu digo, o trabalho é um mutirão de pessoas. Eu sou apenas o porteiro, abro a porta para mostrar a obra e as pessoas veem o que se faz e ajudam, como agora elas podem ajudar através do imposto de renda. Mas eu sou um porteiro, abro a porta, e como fui na obra de Maracanaú, fomos conhecer lá o Alto Alegre, e vimos a capelinha, começamos pela capelinha a fazer a reforma, depois necessidade de estender primeiro o reino de Deus, depois a sua justiça. Sempre foi assim. Sim. E depois a obra social, que acontece até hoje lá em Maracanaú. Então, o nosso trabalho é esse, o evangelho e a prática, caminhando de mão dadas. Sim. E aprendi isso com meu pai. Padre, como que o senhor enxerga hoje, no mundo que a gente vive, o conceito de que o senhor, tão novo, aceitou um chamado de morar lá na Rua do Lixo e tudo, e a juventude hoje está um pouco mais tardia, né? Então, como que o senhor enxerga esse chamado, até mesmo a santidade mesmo ali, de buscar aquilo que você se propõe? Minha gente, olhe, uma caminhada, viu? Para que eu aprendesse foi uma caminhada, porque todos os meus ídolos de juventude morreram por excesso de bebida, excesso de droga, sabe? Os grandes ídolos, não vou dizer os nomes deles aqui, por respeito a eles, à memória deles, são grandes figuras que sempre admirei, mas uma grande decepção assim com essas pessoas e pela transitoriedade da vida também, e o evangelho sempre foi loucura escândalo para os judeus, insensatez para os gentios, a loucura da cruz. Um padre morar na Rua do Lixo, certamente eu queria ser um político, certamente eu queria enganar os pobres, certamente eu tinha algum interesse por trás, e já faz 40 anos que eu não sou prefeito. Faz 40 anos que eu não sou vereador, faz 40 anos. Não acumulou riqueza, gente, né, que eu sou apenas um padre. Um padre, um homem vestido de saque, amarrado com a corda, umas sandálias nos pés. Só isso, tomando remédio para pressão arterial. Só isso. Uma casinha de taipa onde eu gosto de ficar, viajando para anunciar o evangelho da salvação. E pronto, pensando nos pobres. Padre, a gente percebe na sua fala, né, a forma como o senhor prega e dá as formações, um tom poético. De onde vem, assim, São José do Egito. Essa habilidade que o senhor tem com as palavras? São José do Egito é assim. Né? Porque quando a gente era criança, a gente recebia uns motes para desenvolver, e isso ficou assim na estrutura, na fraseologia, na maneira de se expressar, as palavras, as frases rimando, o verbo ficando no final, às vezes de forma invertida e chamando a atenção, assim, pela estrutura da fraseologia. Depois eu estudei linguística, topologia, a linguística de Fernand Saussure e a topologia de Lévi-Strauss. Pronto, aí essas coisas foram sendo aperfeiçoadas depois. Mas a estrutura mesmo de formação religiosa com meus pais. E a maneira de falar com os egipcienses, os pageuenses. Musicalidade, o senhor desenvolve alguma coisa em termos de habilidade de tocar alguma coisa? Eu tocava violão, mas às vezes me chegam algumas coisas à cabeça e eu gravo agora. Antes era uma coisinha pequena que apertava o dedo e gravava um gravadorzinho assim com a fita. Hoje grava pelo celular e depois apresenta a umas pessoas que tocam música e elas vão colocando partituras, vão gravando e... O senhor compõe também? Tem músicas escritas? 108.
108 Não, músicas. 108 livros, 108 livros. Livros, né? Músicas, eu não sei a Música. quantidade, não. Mas todas elas eu compus. Ou então O senhor, fiz tradução para uma outra língua. o senhor compõe, escreve lá no silêncio No silêncio da casinha. sua casa? Na casinha de taipa. E às vezes chega de repente, de madrugada, ou Vem uma inspiração. de inspiração, assim, uma coisa assim, a musicalidade das missas que celebro, tudo isso me ocorreu e fixou-se. A invocação à misericórdia, a melodia, isso veio e fixou-se. Pronto, agora daquelas músicas que eu compus, vamos ver se a gente retira algumas para se tornarem também músicas celebrativas. E assim a gente vai dando uma configuração ao que veio de uma experiência com os pobres. Padre, como ser santo, né? Um pouquinho pegando carona aqui na pergunta do Pedro, como ser santo nos dias de hoje? Eu me lembro que eu era Encardinado no mundo de hoje. Eu me lembro que eu era uma criancinha e à noite eu perguntei a meu pai, o que é preciso fazer para ser santo? Ele disse, é preciso fazer a vontade de Deus, mas o que era a vontade de Deus, né? E então, olhando a Sagrada Escritura, eu encontrei lá em Eclesiástico 2, Sim. e escolhi essa frase para ser uma frasezinha da minha ordenação. Meu filho, quando entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Só faz demora do Senhor e espera nele. É no fogo que se purifica o ouro, é no cadinho da humilhação que se purificam os seus eleitos. Então, e depois no Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, do resto Ele cuidará. Confia do Senhor e herdareis a terra. Naturalmente, ele estava se referindo à terra de Canaã, Eretz Israel. Ele devia estar se referindo a isso, mas tomei para mim. Se tu quiseres chegar aos corações, une a misericórdia e a justiça. E não deixes de servir aos pobres e servir a Deus. Os pobres mais pobres, independente da conta bancária. Todo mundo traz consigo uma pobreza. Tanto os pastores quanto os magos. Tanto os pastores que foram com suas ovelhinhas lá, quanto os magos que ofereceram ouro, incenso e mirra. Tanto um como o outro. E o sacrário que apresentou Jesus, Deus entre nós, foi a Virgem Maria. A Virgem Maria, o sacrário do Altíssimo, que fez, como diz a música, a primeira exposição do Santíssimo, Filho de Deus, aos pastores e aos reis. Então, independente da conta bancária, há uma pobreza, há uma falta, há um limite que é próprio da condição humana. É próprio da condição humana. Por isso, eu escuto o povo de Deus que é carente de escuta. E procuro tornar o amor algo efetivo. Não somente algo de ordem afetiva, de gostar, sinto-se abraçados, amados, beijos e tais. Coisas assim que as pessoas costumam ouvir. Eu costumo buscar amar efetivamente. E no meio dos pobres mesmos. A santidade, para mim, é participação com toda a santidade divina. A toda a santidade divina. Só um é santo, só um é Deus, e a santidade é participação no mistério de Deus. E a condição para ser santo é amar. E amar é configurar-se a Cristo. E amar aqueles a quem Ele amou. Amém. E qual a maior lição que o senhor recebeu dos pobres? Poxa vida, nos pobres eu me reencontrei. Nos pobres eu vi a partilha. Minha primeira doação foi doar minha roupa. Eu tinha uma calça de saco, uma camisa de saco, doei para o compadre Nenê, que tinha sido assassinado com a espingarda de 12,
na noite em que eu cheguei à Rua do Lixo. Então eles foram me procurar e perguntar se eu tinha algum trocado para vestir, para a mortalha dele, o caixão. Eu disse, eu tenho uma roupa. Então roupa de padre serve para a mortalha de enterrar morto, tá certo? Pronto, pode levar. E à noite daquele dia, o primeiro dia da morte, após a morte do meu compadre Nenê, marido de comadre Branca, aí as pessoas diziam, ô comadre Branca, eu escutava do quintal de casa, ô comadre Branca, pega aí duas colherzinhas de açúcar, uma quarta de café, pega aí um punhado de feijão, pega aí duas mãos de farinha, era assim que diziam. E iam dando para ela, que recebia, chorando, sabe? A partilha. Eu já vi, sabe? Mesas postas por corações vazios. Por isso, uma vez eu disse, há pessoas que são tão pobres, que só têm dinheiro. E há pessoas que são tão ricas, que só não têm dinheiro. É verdade. Padre, e para terminar agora já, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para o povo de Deus que acompanha aqui o Atos Podcast? Nós estamos terminando uma pandemia. No começo da pandemia eu dizia, vai passar. Tu conheces por acaso alguma estação que dure para sempre? Assim como veio essa estação, passará. Mas a próxima estação que há de vir, que há de ser boa, também passará. Cada fase da vida, cada estação do ano tem sua dor, sua duração, seu encanto, sua lição. Não há nada que seja eterno. Assim como veio, tudo passará. O transitório é o que temos de mais permanente. Só Deus é para sempre. O importante é a marca que fica depois que tudo tiver passado. E só aquilo que tiver sido marcado pelo amor, só isso permanecerá. E isso ninguém tirará. É o legado que ficará. Amém. Padre, o senhor tem um grave belíssimo, viu? Seu timbre de voz deixa a gente assim, anestesiado. Tem algum músico na família, cantor? Tem. O senhor herdou isso aí? Tem uma sobrinha minha chamada Sofia Freire. E pode-se ver isso no... Como se chama essa coisa? Como se chama? YouTube? Sei lá como se chama a coisa. Essa que tem a seleção de músicas assim. A playlist, né? Do Spotify. Spotify, sim. Sofia Freire. Ela é cantora. Cantora, uma vozinha bonita. E meus irmãos fazem poesia, né? Meu irmão médico também faz poesia. E cineasta também. E há uma sobrinha minha que é escritora também. Faz sucesso lá pelo sul do país. Pronto. Família de artistas, né? Porque São José do Egito, né? É a terra de um poeta. É isso. Assim. Tem muita pergunta aí, não sei se a Paula vai permitir. Hein, Paula? Não dá mais tempo, não? Tantos assuntos aqui, padre, mas obrigado. Gente, em suas preces, peça a Jesus por mim e por toda essa obra. Peça a Jesus pelas obras da terra, Amém. Pelos grupos da terra e por nossos irmãozinhos em Maracanaú. Do seu servo. Padre, quem quiser ajudar, contribuir com a obra da terra, como que faz? Pode entrar no nosso Instagram, no nosso site, Fundação Terra, sem cedilha, fundaçãoterra.org.br. Pronto, e lá tu vais ver a forma de ajudar. E o evento que vai ter amanhã, é amanhã, né? O evento? Uma falinha que nós teremos para as famílias, a materna idade. Também a linguagem é essa. Ao lugar de falar da maternidade, falar da materna idade, também da paterna idade. Não é? O que é a maternidade? O que é a paterna idade? A gente fala de um lugar e de uma inscrição que fica da mãe que tivemos, das que gostaríamos de ter tido, das que não conhecemos, das que... É assim, a maternidade. Qual vai ser o local amanhã? Vai ser lá no IPA. É no Instituto. No Instituto Instituto Padre Padre Ayrton. Quem quiser mais informações, acessa lá o Instagram.
Fundação Terra, não é isso? Instituto Padre Ayrton tem o IPA Fortaleza, @IPA Fortaleza, é isso? Avenida Clóvis de Matos, 1200. No Vicente Pinzon. Então, procura lá informações no Instagram, esse é o endereço, amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Padre Ayrton, sua bênção. Que Deus nos abençoe. Abençoe a quem está nos escutando e ouvindo e faça e assistindo. Resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, Muito Padre. obrigado. Obrigado, gente. Segue aí, se inscreve no canal, comenta aqui sobre a participação do Padre Ayrton Freire conosco, que foi uma alegria, uma bênção enorme. E também segue a gente no Instagram, não é isso, Pedro? Exatamente. Segue a gente lá, é tudo Atos Podcast Oficial. E segue também a Fundação Terra e o Padre Ayrton para acompanhar mais o trabalho dele. Obrigado, pessoal. Obrigado, Padre Ayrton. Uma honra ter o senhor aqui. Tchau.